Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre padrão de projeto estrutural peso mosca. Bom, basicamente o propósito dele é quando a gente quer compartilhar de uma forma eficiente uma grande quantidade de objetos. Então, através dele, a gente busca otimizar essa criação de objetos e, com isso, reutilizar esses objetos. Então, em alguns momentos de utilização de sistemas, a gente precisa de instanciar muitos objetos em memória. Isso pode consumir rapidamente a memória do nosso sistema, do nosso computador. E aí, com isso, a gente consegue substituir um grupo relativamente grande de objetos por um grupo menor de objetos compartilhados. E aí, pessoal, é importante a gente mencionar que para poder utilizar o Flyweight, esses objetos eles precisam ser imutáveis, ou seja, depois que a gente cria esse objeto, nós não podemos alterar as características dele, os atributos dele. Por quê? Porque a gente vai estar compartilhando esse conjunto de objetos. Então vamos a um exemplo para vocês poderem entender melhor como funciona esse padrão. Bom, basicamente nós temos uma fábrica do Flyweight que mantém um cache de objetos e o objeto que a gente quer que seja compartilhado. E esse cliente vai pedir esse objeto para essa fábrica sempre que for preciso a utilização desse objeto. Então vamos lá. Nos navegadores, atualmente, para prevenir o carregamento de muitas imagens ou imagens que acontece repetidamente durante toda a execução ali de navegação daquela página, eles colocam principalmente as imagens em cache. Para quê, pessoal? Para conseguir reutilizar. E aí, no caso dos navegadores, né, você pegar essa imagem de novo implica em você acessar a rede, acessar um servidor, tem todo o tempo de latência. Então, com essas imagens, né, com esse cache de imagem, busca-se a otimização nesse processo. E a gente pode notar isso usando a ferramenta de desenvolvedor do Google Chrome. Se vocês olharem na aba de Network, vocês vão ver que tem diversas imagens que vêm do cache. E isso, pessoal, acelera bastante, né? Diminui muito o tempo de carregamento. Então, sempre que aquela página ela é requisitada novamente, claro que existe toda uma configuração para poder invalidar esse cache, né? Para a gente não ter uma imagem desatualizada, mas quando ele precisa, ele pede essa informação para o cache. E isso está salvo em um banco de dados ou em um sistema de arquivos para poder aumentar essa velocidade de entrega dessa imagem, consumindo aí menos processamento e menos internet. A gente pode notar aqui que quando a imagem ela vem do cache, ela é carregada de forma muito rápida, né? Nós temos aqui 3 milissegundos, 1 milissegundo, enquanto algumas outras informações que não vêm do cache, nós podemos ver que tem tempos 10 vezes maior, 100 vezes maior do que os outros que vêm do cache, né? Bom, vamos dar uma olhada agora como que a gente pode implementar esse padrão dentro desse mesmo contexto de browser de imagens. Dentro da apresentação que está disponível no AVA, tem o link para o repositório desse projeto. Então, pessoal, basicamente, nós temos aqui uma classe que representa o nosso browser, que é a classe que vai fazer o acesso a essas informações, né, que vai capturar, vai andar por essa página. Nós temos a Flyweight, que é a nossa fábrica, que é o cara que, na verdade, vai guardar esse cache. Então, aqui, representado por esse hash map de imagens, eu vou estar, na verdade, construindo um cache. Então, eu vou ter aqui uma URL da imagem, onde ela está, e a imagem em si guardadas dentro desse hash map. E aí, com isso, toda vez que eu precisar de acessar esse determinado URL dessa imagem, eu posso vir no cache em vez de ir lá no meu servidor e fazer essa requisição, beleza? E o que a gente quer guardar, pessoal, são as imagens, né, no final das contas, esse é o objeto. Percebam que aqui, essa imagem que a gente está armazenando, ela é imutável, né? Ou seja, essa imagem que eu tenho ali durante aquele tempo de vida de utilização, né, daquela imagem estar válida, eu não mudo as características dela, ela sempre vai continuar daquela mesma forma.
Então, com isso, esse objeto é imutável. Então, mais na frente, se por acaso houver uma mudança, na verdade eu vou ter uma mudança de imagem e com isso eu vou precisar de invalidar essa imagem no meu cache. Bom, a nossa fábrica ela fica declarada aqui dentro do nosso browser. O que o nosso browser faz, pessoal? Dado uma URL, né, um site, ele vai percorrer todas as imagens que existem nesse HTML, né, nesse site, e aí com isso ele vai chamar a fábrica para poder adicionar essa imagem. Então esse atributo aqui, src, nada mais é do que o link daquela imagem dentro daquele site que está percorrendo. Então ele está pegando aqui todas as imagens, percorrendo elas e passando aqui a URL dela. Dentro desse Add Image é que a gente vai abrir uma requisição com o site, pegar essa imagem e guardar dentro do nosso cache de imagens. Então vamos dar uma olhada como que isso funciona. Aqui nós temos a nossa fábrica, né? Então nós temos aqui o nosso cache de imagens, representado aqui por esse hashmap, onde eu tenho a URL, né, uma string, e a imagem em si. E aí, pessoal, quando eu chamo esse método addImage, né, addImage, passando a URL, eu vou vir nesse hashmap, vou verificar se essa URL já está contida dentro desse meu hashmap. Se ela não tiver, o que eu vou fazer, pessoal? Vou abrir uma requisição e vou capturar essa imagem. E aí, com isso, eu vou guardar essa imagem dentro do meu cache. Então, aqui, nessa linha de código, eu estou guardando o que, pessoal? A URL e a imagem em si. Pronto. Agora eu tenho a minha URL cadastrada dentro do meu cache. E aí, pessoal, quando eu estiver pedindo essas informações no meu browser, eu primeiro passo todas as imagens enquanto eu pedir uma imagem para esse meu browser, passando uma determinada URL, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Esse cara aqui ele vai ser chamado e o getImage do meu flyweight ele vai ser disparado. E aí com isso, pessoal, eu consigo o quê? Eu consigo buscar essas informações aqui dentro desse meu cache. E aí com isso eu tenho essa reutilização desse objeto dentro do meu cache. Percebam, pessoal, que aqui eu posso ter vários objetos do tipo imagem. Então eu posso ter um mapa contendo diversas imagens armazenadas dentro desse meu cache. Beleza, pessoal? Valeu!